Transforma-nos hoje, Senhor. Transforma a nossa mente, o nosso coração, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar, meu irmão? Pode abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 14. Mas antes de ler, entende como é bom estar aqui. Eu não vejo isso. Te convido a não ver o culto, a não ver o dia de hoje só como mais uma obrigação ou como mais um evento. Entende como é bom estar aqui. Entrar num templo, adorar ao Senhor, sendo guiado por músicas tão inspirativas que nos ajudam na nossa falta de palavras, que nos ajudam a dizer coisas que a gente não tem a criatividade para dizer. Como é bom entrar num templo e os nossos olhos contemplarem essa beleza, uma fonte de vida no sentido simbólico, uma decoração. Como é bom olhar para o lado e ver pessoas que nós amamos, ver pessoas que durante a semana a gente só viu por mensagem, ou pessoas que a gente nem viu mesmo durante a semana. É bom estar aqui, você tem consciência disso? É bom estar aqui. Enquanto você procura Gênesis capítulo 14, deixa eu dar alguns rápidos avisos muito importantes. Primeiro, ali fora, a gente está com um stand, vou chamar assim. Queria te convidar a não ir para casa hoje, sem dar uma olhada ali. A nossa comissão de patrimônio vai no final estar lá, a Carlos G, o Valério, o André, vão estar lá no final, porque ali tem a primeira parte do nosso projeto de reforma do nosso templo, de revitalização do nosso templo. Nosso templo está há uns 15 anos sem receber uma obra de revitalização, de melhoria. Até a nossa pintura não condiz com o que nós cremos, até a pintura externa não condiz com aquilo que nós cremos sobre este lugar, que não é sagrado, mas é dedicado ao Senhor. Então você vai ver como é que vai funcionar a primeira parte, tem lá gráficos, tem lá cortes do projeto, tem lá materiais que serão usados para formar essa moldura aqui, que vai dar um ar diferente, vai permitir que a gente tenha gastos futuros menores com manutenção. E a nossa equipe de patrimônio vai estar lá posta para explicar, porque você vai dizer, isso aqui que vai ser uma moldura? Sim, é PU, ele é revestido, e depois então ele pode ser pintado, tem toda uma durabilidade muito maior, e uma leveza e uma facilidade na construção. Aí eu já começo a defender para quem estiver vendo, mas PU não é a mesma coisa que isopor, não? Nossa primeira casinha, Karen, ele deve lembrar, nossa primeira casinha, quando casamos, eu e Karen, nossa primeira casinha tem uns 25 anos. Era um bairro popular. E do lado desse bairro foi construído um bairro inteiro, com essa técnica, há 25 anos atrás no Piauí. Paredes, com esse material, paredes revestidas, para construir uma casa, e aquela casa, inclusive, o telhado era com esse material, porque era laje no telhado, a laje inteira construída com esse material. É seguro, mas é mais barato, é mais prático, tem mais facilidade da própria confecção, da própria construção. Mas não deixe de tirar suas dúvidas, de conhecer o projeto que já foi aprovado, e orar, e também participar de todo esse movimento que a gente vai começar já começou, porque esse material já foi encomendado, essa parte já foi encomendada, então já começou. No próximo dia 28, ainda nessa parte de construção, de revitalização, próximo dia 28, nós teremos um mutirão. Quem aqui fez parte do projeto Neemias? Está convidado a dia 28. Um churrasco de mutirão, tá bom? Esse prédio aqui em cima tem 2 pavimentos, quase 3, né? Sendo que o terceiro não é completo, mas são 3 lajes. Esse telhado, também com seus 15 anos, está precisando de uma reforma completa. Então nós precisamos de pelo menos 10 cabras machos, para no dia 28, a gente vai tirar as telhas velhas, que já quebraram, que já estão danificadas, e colocar novas, tudo no mesmo dia, tá bom? Tudo no mesmo dia 28. Então, enquanto uma turma está tirando, uma turma está soldando alguns reforços, outra turma vai estar subindo telhas,
e outra turma vai estar parafusando as novas telhas. Tudo isso faz parte dessa primeira etapa do projeto para a pintura de toda a nossa parte externa. Então, 28, já grava aí, viu, Vinícius? Já está convidado para vir, tá? A gente vai ser muito divertido, pode ter certeza disso. É trabalho, mas é um tempo muito, muito bom. Marca aí, tá? E hoje, quase finalizando os meus avisos aqui, acho que você já achou Gênesis 14, mas hoje nós começamos a nova classe de batismo. Se você não pôde estar, convidado a voltar no domingo que vem para a nossa classe de batismo, tá? Se preparando para se tornar um membro efetivo da nossa igreja, com aquela máxima do pastor Carvalho: venha para trabalhar, porque quem trabalha não dá trabalho. Mas você é muito bem-vindo a estar conosco aqui, tá bom? E o quarto e último aviso, nós temos ainda um remanescente do Panetone Cristolândia. Quem gostou do Panetone Cristolândia? Pois é, temos um remanescente dele, vai estar com uma promoção, com desconto. Não deixa de abençoar, para a gente então zerar esse estoque e abençoar o nosso projeto Cristolândia. Nós começamos hoje, meus irmãos, com essa música, com todo esse ambiente de culto, essa nova série. Tudo é dele. Por isso que essa música vai nos acompanhar todo este mês. E sim, tudo é dele é uma campanha de mordomia. É um pedido da igreja, sempre que a gente lê relatórios financeiros, sempre que a gente fala de estatísticas financeiras, a igreja diz, os irmãos levantam e dizem nas assembleias, esse tema precisa ser estudado melhor. É o que nós vamos fazer no mês de fevereiro. Reconhecemos que o tema ele é um pouco polêmico, porque nós nos tornamos um país muito influenciado pelo que se chama de teologia da prosperidade. Começa lá na década de 80. Quando eu vou fazer um cadastro, ou quando alguém me pergunta a minha profissão, raramente eu digo que sou pastor. Eu digo que sou psicólogo, eu digo que sou administrador, eu uso o diploma de licenciatura para dizer que sou professor. Raramente eu digo que sou pastor. Por quê? Porque depois que a gente viu esses temas sendo tão mal abordados em igrejas como Universal do Reino de Deus, na década de 80, na década de 90, o pastor passou a ser sinônimo de ladrão. Perdeu muito do crédito, da credibilidade. Igreja passou a ser vista como um local em que só se fala em dinheiro. Muita gente que está vindo para a nossa igreja, que está pedindo filiação à nossa igreja, às vezes argumenta exatamente isso, dizendo, pastor, eu estou numa igreja, mas lá não se fala noutra coisa, e é de uma forma muito, muito exagerada. Esses aspectos fazem esse tema ser um pouco difícil. E a gente conhece histórias, experiências, até mesmo de pastores batistas, não só desses movimentos. No Goiás, eu soube que isso é muito presente. Que se dizem, não, nós somos levitas. E assim como o dízimo era para sustento dos levitas, e os levitas não davam o dízimo, o pastor não tem que ser dizimista. E que tem essa ideia herética maluca aqui no nosso estado. Então é um tema delicado. Mas eu quero te convidar a pensar nesse tema, dessa perspectiva que a gente lê e que cantou. Tudo é dele. E a não pensar apenas em uma das riquezas que o Senhor nos dá. Porque o Senhor nos dá 4 riquezas. Nós vamos pensar nessas 4 ao longo do mês. Nós vamos, inclusive, dia 21 de fevereiro, ter um seminário a tarde toda, em salas separadas para cada uma dessas 4 riquezas. Que riquezas que nós temos? Nós temos recursos, muito ou pouco, seja uma conta bancária com um grande saldo, com investimentos, ou mal dá para pagar as contas, nós temos dinheiro. Segundo, nós temos tempo. Eu, Trump, Lula, Bolsonaro, Mark Zuckerberg, qualquer um de nós tem 24 horas. Tempo. Todos nós temos habilidades. Uma das coisas que me alegra no culto, como hoje, foi ver o Lucas tocando.
Eu nunca imaginei que tivesse um filho que pudesse tocar, porque eu e música somos tão incompatíveis. Nunca me passou pela cabeça que um dia pudesse ter um filho que saberia música. Ele tem essa habilidade, eu não, eu tenho outras, e assim vai. Habilidades. Quarto, todos nós temos, é sobre isso que vamos pensar hoje à noite, influência, uma rede de contatos. Eu brinquei com o nome do Vinícius no começo, continuo. Vinícius, você tem contatos que eu não tenho. Fabrício, você tem contatos que eu não tenho. Influência. Cada um de nós vai em lugares que é um bem. Não apenas nos negócios, a gente vai pensar nisso hoje à noite. Mas, William, para liderar no seu negócio, para ter novos alunos, você precisa de um network. Ninguém vive no mundo dos negócios sozinho. Influência. E às vezes a gente não administra pensando no reino de Deus. Mas hoje, começando a série, nós vamos pensar, sim, na questão que mencionei, às vezes tão polêmica, do dízimo. Que alguns, pelo mau exemplo que já tiveram, pela falta de ensino, alguns pelos escândalos que já sofreram, que já presenciaram, às vezes veem como um imposto para ser crente. Às vezes veem a discussão que está no Velho Testamento, mas não está no Novo, embora sim esteja no Novo. Jesus disse em Mateus 23, 23, façam estas coisas sem omitir aquelas. Mas para pensar nesse tema, com toda a seriedade que ele precisa ser pensado, nós vamos começar com Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 17. No capítulo 14, como era comum naquela época, comum até hoje, está aí a guerra, possível guerra da Venezuela, está aí a guerra da Ucrânia, e tantas outras guerras. Iraque nunca mais foi um país, Síria nunca mais foi um país de verdade por conta das guerras, algo que continua até hoje. Nessas guerras, Abraão perde o seu sobrinho, Ló é preso nessas guerras. E Abraão, então, pega 318 dos seus homens, pessoas criadas, nascidas nas suas propriedades, nascidas em sua casa, treinadas por ele, e vai para enfrentar 5 exércitos. E vence. 318 foram mais fortes que todos aqueles outros reis. E versículo 17 diz que quando ele regressava, depois de derrotar Kedorlaomer, Kézia, está aí um bom nome para o seu filho. Kedorlaomer. Tá bom? É bíblico o nome. E os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. Sodoma havia sido atacada, Sodoma ainda não tinha sido destruída e era uma das cidades que foi atacada naquela guerra. Mas além do rei de Sodoma, aparece Melquisedeque, rei de Salém, rei de Jerusalém, junto com Meguido, as 2 cidades mais antigas da humanidade. Cidades que têm mais de 5.000 anos. E Melquisedeque trouxe para Abraão pão e vinho. Não apenas alimento, mas um prenúncio do que nós vamos fazer hoje, que é a celebração da ceia. Elementos, não apenas de alimento, mas elementos de culto. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Observe então, Melquisedeque vai ser usado no livro de Hebreus para dizer que ele é como Jesus. Porque Melquisedeque aparece na Bíblia sem pai, sem mãe, sem origem. Hebreus vai dizer, ele é um exemplo de Jesus, que não tem genealogia. Melquisedeque, como a gente vai ver logo em seguida, é um sacerdote que está abençoando Abraão. Abraão, que é o que a gente vai ler, dá o dízimo a Melquisedeque. Abraão vai se tornar pai da nação de Israel. Vai se tornar pai de Jacó, que vai ser pai de Levi, que vai ser o sacerdócio judaico.
E Abraão, sendo submisso a Melquisedeque, sendo abençoado por Melquisedeque, Hebreus vai dizer, isso significa que Melquisedeque é, de certa forma, superior à lei, que ainda vai chegar, os 10 mandamentos e todas as leis do Êxodo, de Levítico e de Números. Mas além dessa teologia que Hebreus usa, o fato de Melquisedeque ser um sacerdote de Deus, e, versículo 20, Abraão entregar dízimos a Melquisedeque, demonstra também a antiguidade e a abrangência da cultura do culto com oferta. É anterior à lei, é cultural. Todas as culturas, fosse as culturas dos hititas, que era a cultura de Abraão, fosse a cultura egípcia, que estava se tornando a maior nação, a maior cultura da época, praticavam isso. Era cultural, era comum, e havia 4 tipos. O primeiro era um tributo. Era como a teologia da prosperidade pede hoje. Era errado naquela época e é errado hoje. É dar para receber. Primeiro eu dou, para depois receber. É uma tentativa vista na promessa, é uma tentativa vista no voto, é uma tentativa de compra. Ela nunca é recomendada na Bíblia, mas era comum, era cultural. A segunda era uma espécie de imposto, como eu não vou arriscar dizer o nome, como o imposto da Alemanha. Depois, se algum dos alemães quiserem vir aqui dizer como é que chama, mas se você se declara membro de determinadas igrejas na Alemanha, parte do seu imposto de renda, entre 8% e 9%, vai ser destinado para aquela igreja. Alguns lugares era assim, era como se fosse um imposto. Uma prática, mas também não é a prática recomendada na Bíblia. A terceira era muito específico o voto. Não aquela ideia de compra, mencionada no início, no tributo, mas a ideia de voto. Jacó faz isso em Gênesis 28, ele diz, eu vou para lá. E se o Senhor me abençoar, quando eu voltar, de tudo eu vou te dar o dízimo. Mas nesse texto, Gênesis 14, antes da lei, antes de Moisés, antes dos 10 mandamentos, o texto mais antigo, o dízimo é o quê? Versículo 20, um tipo de gratidão. É feito depois de receber a bênção. É feito voluntariamente. É feito dentro de um ambiente de culto. Porque desde o versículo 19, juntando a ideia do pão e do vinho, Melquisedeque está então abençoando Abraão, dizendo, Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra, versículo 19. E versículo 20, bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de vocês nas suas mãos. Portanto, há uma relação da prática de Abraão com o sentido de gratidão. É assim que os cristãos entendem. É assim que nós somos convidados a entender, como aspecto da gratidão. Sim, posteriormente, quando a lei é estruturada, o dízimo passou a fazer parte da lei. Levítico capítulo 27, pode colocar na tela, por favor, versículo 30 em diante, ou você abre aí. O dízimo é colocado como algo santo, e santo quer dizer separado para Deus. Levítico capítulo 27, versículo 30 a 34. Todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos, são santas ao Senhor. Algo separado, algo dedicado para Ele, para o serviço do culto, que na época se resumia em sacrifícios, para sustento daqueles que serviam no templo, que não tinham herança, não tinham terra, porque viviam integralmente dedicados àquele serviço. E a ideia, capítulo 12 de Deuteronômio, versículos 5 a 7, era de que tudo isso, confirmando esse conceito de gratidão, tudo isso devia fazer parte de um tempo de alegria,
capítulo 12 de Deuteronômio, versículo 5. Pode colocar também, para lermos e vermos juntos. Está dizendo que o povo de Deus chegaria o dia que eles buscariam um lugar para lá ser o local de culto. Eles chamam o lugar da habitação de Deus. Versículo 6, é para esse lugar que eles deveriam levar holocaustos, sacrifícios, dízimos e ofertas que prepararam, foram prometidas, que foram voluntárias, tudo para o Senhor. A ideia de culto, a ideia de gratidão, era o que eles mais queriam. Era ter essa liberdade de adoração, ter esse lugar específico para adoração. E mais, quando a lei organiza tudo, a lei cria não apenas o dízimo, mas cria formas de manter a sociedade. Há um dízimo que era colocado, entre diversos outros exemplos, a cada 3 anos, especificamente com o fim de minimizar a pobreza. Deuteronômio capítulo 14, de 28 a 29. Deuteronômio, pode colocar também. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade, versículo 9. Então virão o levita, pois não tem parte na herança contigo, os estrangeiros, o órfão, a viúva, estão dentro das tuas cidades e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que fizeste. Esse dízimo não era Bolsa Família, não. Não é o sentimento presente em muitos do Bolsa Família, e isso a gente discute com muita franqueza. A ideia era, eu espero não precisar. Mas se eu precisar, eu tenho. Há uma igreja vizinha a nós aqui em Brasília, a Igreja Batista Hope, é um exemplo para a gente seguir. Eles têm um sistema de distribuição de cestas muito boas, cestas básicas muito boas. A cesta vai com verdura, vai com proteína. Não é só aquele feijão de quinta com aquele arroz quebrado, não. É uma cesta boa. E de repente, Valderson está passando por uma dificuldade. E ele não tem vergonha de pegar aquela cesta, ele vai ser abençoado com uma cesta de qualidade. Mas pensando, eu só estou pegando porque eu preciso. Não é abuso, por isso que citei o Bolsa Família, porque a ideia era, deve acabar, não é para ser um benefício constante que se torna a única fonte de renda. Essa era a ideia, que a cada 3 anos o povo de Deus fazia essa separação de um dízimo específico, de uma oferta específica, para minimizar as injustiças sociais. Portanto, a gente está percebendo 2 coisas muito claras nesses textos. É gratidão, embora existissem outras práticas, mas a prática de Abraão é gratidão. É depois, é voluntário, é depois, e não para ser abençoado. E na legislação, além de tornar isso como de fato um mandamento, um princípio, vem junto com o princípio de até mais, para ser uma certa forma de distribuição de renda, de um abençoar o outro. Sabe por que existe hospital no mundo? Por causa da igreja. Não tem como desconectar as grandes casas de misericórdia dos grandes hospitais. Inclusive, boa parte dos grandes hospitais do mundo são hospitais ligados a crenças cristãs, religiosas. Esse conceito está presente. Por isso, quando se discute se o dízimo é do Velho ou do Novo Testamento, é bom não fazer essa discussão. Porque no Velho Testamento é 10%. E no Novo Testamento é tudo. É dele. Eu, minha família, meus bens, tudo é dele. A igreja, inclusive, tomou uma iniciativa, a gente vê isso no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 26, pode colocar também, por favor. A gente vê isso em Romanos 15, 26, muito claro.
chegou em alguns lugares, chegou na Macedônia e toda a Grécia, a notícia de que havia pobres, pessoas com fome em Jerusalém. E aquelas igrejas, o irmão Sebastião vai pregar sobre isso dia 22. Elas, se eu fosse você, não faltava, viu? Aquelas igrejas da Macedônia que eram tão pobres, elas pensaram, uai, quer dizer que lá em Jerusalém, o negócio está pegando, nós aqui tem que fazer alguma coisa por eles. E essa atitude de Macedônia, uma das igrejas mais pobres do mundo antigo, menos recursos do mundo antigo, essa atitude deles resume muito bem toda essa teologia do dízimo de Gênesis 14, de Levítico, de Deuteronômio. Reforça a unidade do corpo de Cristo. Acaia, Grécia, é igual a Jerusalém, é um povo só. Esse desejo deles expressa gratidão, porque quem pregou a Acaia, quem pregou na Macedônia? Aqueles que hoje estão precisando em Jerusalém. Demonstra gratidão que se um dia eu fui abençoado, o que eu quero fazer agora é abençoar. E demonstra uma boa visão missionária, uma boa visão do todo. Não é uma igrejinha em particular. É uma única igreja, que não olha apenas para as suas necessidades, mas olha para o que Deus pode fazer através de cada um, independente das nossas necessidades. E a Macedônia ilustra muito bem a vantagem do mandamento de Deus. Quando eu fui pastor em Timon, no Maranhão, assim que cheguei lá, em 2000, nós soubemos da história da entrevista a um pastor da primeira igreja batista de Timon. E um irmão, esses mais exaltados, mais imaturos, na verdade, ele fez uma pergunta para aquele pastor. Ele disse: pastor, o senhor está sendo convidado para vir para cá? Deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor tem coragem de, se preciso, repreender um irmão que tem um dízimo grande como o meu? Ele perguntou: você dá mais de 10%? Porque se é 10% é igual de todo mundo, não é maior e nem menor. Acho que ele tinha coragem, sim. Acho que sim. Mas a Macedônia ilustra isso, que é um princípio da igualdade. Sim. E nós prezamos, o principal objetivo meu coração pastoral, para essa série de reflexões, na prática, fora o entendimento, fora a pregação, fora o ensino, que é o nosso papel ensinar, é que a gente entenda isso. Não é valor, não é quanto, é fidelidade. Para aquelas molduras, foi um milagre de Deus. Deus faz isso. Pela manhã uma pessoa disse: pastor, eu queria fazer uma oferta. O senhor direciona. E às 10 horas, isso era antes das 7, e às 10 horas a gente recebe o orçamento daquelas molduras exatamente no valor daquela oferta. Mas sabe qual é o sentimento que eu queria despertar em você? Eu quero participar. Porque eu sei que vai ter tinta, eu sei disso, sei daquilo, mas não é pela necessidade, é você dizer: eu quero fazer parte. E eu sei, nós sabemos, que é uma diferença na prática, de níveis, de salário, de renda, mas entenda, todos vão exercer fé e fidelidade, todos. Eu te convido a pensar: já tem tudo, já tem suficiente. É 15 reais, é 10 reais. De novo, meu filho Lucas, que vai fazer assim para mim de novo, é um tradutor de chinês. Ele é simulado a dar o dízimo das traduções dele. É pouco. Não é pouco não, porque é igual. Entre eu e ele não tem
diferença, porque é fidelidade. E aí, queria chamar o grupo de adoração novamente. Eu queria fazer um desafio, não pela prosperidade, mas nós temos nos tornado, meus irmãos, uma geração que perde o símbolo. E quando nós perdemos os símbolos, nós perdemos a verdade que os símbolos representam. Eu corro o risco de pagar o mico, como eu brinquei com a turma da liderança pastoral, mas eu queria desafiar a igreja a viver uma coisa. Karen e Lucas, vem cá, por favor. Lucas, vem para cá. Eu queria desafiar a gente a fazer um símbolo antigo que a gente está perdendo. Repito, quando a gente perde o símbolo, a gente costuma também perder o que o símbolo representa. Sabe qual é o símbolo? Eu e a minha família vamos ofertar. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a vir. Alguns podem até se sentir constrangidos. Não é força. Mas eu queria que você recuperasse, se você concordar. Eu te desafio a pensar nisso. Nesse símbolo de que vem cá, Lucas. Eu e a minha família estamos em culto. E como parte do culto, como gratidão pela semana que o Senhor nos abençoou, não para pagar, mas gratidão, é coração. Nós vamos naquele gasofilácio, como família, entregar. Se você observar, nós tiramos os envelopes antigos, é um novo. Se você fizer um Pix, eu te convido, se você se sentir à vontade, sem força, porque é do coração, a você escrever aqui e depositar como ato de adoração e de culto. Não é barganha. Mas de tanto ouvir o errado, a gente ficou com vergonha de fazer o certo. Vou repetir, de tanto ouvir o errado, a gente ficou com vergonha de fazer o certo. Esse é o que a gente vai pensar este mês. Eu te convido a, se quiser, resgatar esse sim. Enquanto dedicamos ao Senhor os dízimos e ofertas, nós vamos cantar o refrão novamente da música que aprendemos. Nosso Deus é digno de tudo. Erga sua voz e cante. Tu és digno.